Olá, meu querido irmão e minha querida irmã, e você que nos visita neste momento. Quero saudá-lo com a graça e a paz do nosso Deus Todo-Poderoso e dizer que é uma grande alegria contá-lo com tua presença neste momento em que nós estamos parando com algumas das nossas atividades para juntos podermos estudar um pouco da palavra de Deus e o que ela tem a nos ensinar nesta manhã. Hoje estarão conosco não somente os adultos, mas os jovens também estarão participando conosco e eu quero convidar você que está nos acompanhando neste exato momento a abrir a sua Bíblia na primeira carta que Paulo escreve aos crentes de Corinto, no capítulo 1, do verso 1 ao 9, onde nós estaremos fazendo o nosso estudo esta manhã. Paulo escreve e diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos, nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel a Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Queridos, nesta manhã, quero juntamente com vocês estudarmos um assunto que muitas vezes a gente ignora e é de suma importância para a vida de cada cristão. É sobre a nossa vocação, o nosso ministério e a nossa chamada. Você já parou para pensar o que é mais precioso na vida do crente em Jesus Cristo? Ou você nunca parou para pensar nisso? Você sabe qual é o propósito que Deus tem para você? Aqui eu já dou uma dica. O que eu quero dizer é que não há nada mais precioso para cada crente em Jesus Cristo do que desenvolver em sua vida o propósito de Deus. Por isso que é de suma importância que você saiba e que você conheça o propósito de Deus para a sua vida. Paulo, escrevendo em Efésios, e hoje nós vamos usar muito a Bíblia, eu peço que você esteja com ela aí. Paulo, escrevendo em Efésios, ele vai dizer assim, lá no Efésios capítulo 2, no versículo 10, ele diz assim, abram lá, vamos lá, Efésios 2. Ele diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, Deus nos criou, fomos criados em Cristo Jesus, uma nova criação, como Paulo fala em Coríntios. Para quê? Para fazermos boas obras, para que nela nós andássemos. Para isso é que Jesus nos resgatou também. Nós não podemos ignorar esse aspecto que muitas vezes passa desapercebido. Mas ainda em Efésios, no capítulo 5, verso 17, veja o que Paulo fala.
Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Olha só, se você não compreende qual é a vontade de Deus para a sua vida, você se torna um insensato. E nós, como crentes, precisamos conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida, porque Ele nos chamou para as boas obras e para que nela andássemos. E aí eu faço uma pergunta. Todo cristão tem um chamado universal. O chamado universal de Deus para nós não é o que fazer. Muitas vezes nós estamos muito preocupados no que fazer e nos envolvemos em tantas tarefas. Mas o chamado de Deus, tanto para mim quanto para você, é para ser alguma coisa. O que é você para Deus? Para que Deus te chamou para você ser o quê? Você sabe? Ou você não sabe para que Deus te chamou? Para que você vai ser? Nós fomos chamados por Deus para pertencermos a Jesus Cristo. E ali nós temos, isso ilustra bem na parábola, quando Jesus fala ali da videira, que quem não corta os ramos, que Ele quer que nós pertençamos a Ele. Nós devemos pertencer. Queridos irmãos, eu quero elencar alguns chamados universais de Deus para a nossa vida. Muitas vezes nós temos a ideia somente da salvação. Mas a salvação, nós somos chamados. Mas ao sermos chamados para a salvação, está intrínseco alguns outros chamados que fazem parte da salvação. Um deles é que tanto eu quanto você fomos chamados por Jesus Cristo para ter comunhão com Ele. E, queridos, no texto inicial que nós lemos lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, ele logo inicia falando justamente isso, no versículo 9. Vejam lá, 1:9. Diz assim: fiel é o Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Você foi chamado para ter comunhão com quem? A princípio e a priori, você foi chamado para ter comunhão com Cristo. Nada pode e deve tomar o lugar desta relação com Deus. A comunhão não acontece sem uma relação, sem uma interação. O teu irmão não pode se impor nesse chamado que Deus tem para a tua vida. Os teus filhos não podem, os teus pais não podem, o trabalho não pode, o dinheiro não pode. Ou seja, nada pode e deve tomar lugar nesta relação com Deus. Deus também nos chamou para sermos, nós somos chamados para a liberdade. Queridos irmãos, o que o diabo mais faz é querer nos deixar trancados nos nossos próprios pecados, nas nossas próprias culpas. É isso que o diabo quer. Sim, não estou falando que o ser humano não teve e não comete pecado, mas nós somos libertos. Veja o que Paulo escreve em Gálatas 5:13. Diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Aqui, queridos irmãos, nós fomos libertos das garras do pecado, nós fomos libertos de uma consciência de culpa. Quando Deus me perdoou, Ele ao mesmo tempo tirou de mim a culpa que eu carregava dos pecados que eu cometi. Imediatamente eu não posso carregar mais uma consciência de culpa, que muitas vezes nós carregamos quando nós já fomos perdoados por Cristo Jesus.
A libertação que Deus nos dá acesso para agora sermos filhos de Deus. E isso, irmão, significa que isso vai ocorrer através do serviço, como o próprio apóstolo diz aqui em Gálatas, no finalzinho. Sede antes servos uns dos outros, ou seja, nós somos livres para servir uns aos outros. Mas nós também fomos chamados por Deus para a paz. Abra em Colossenses 3,15. Diz assim: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo. Ou seja, nós fomos chamados para a paz, para ter paz e para viver em paz. E aí ele coloca a questão do corpo. Ou seja, é por causa que nós somos chamados para a paz, é que nós então podemos fazer parte da comunidade cristã. Se nós não tivéssemos sido chamados à paz, nós não teríamos condições de ter esta vivência dentro da comunidade cristã. Não poderíamos fazer parte. Mas nós também fomos chamados para a santidade. E aí eu retorno para Coríntios 1, o verso 2. Veja o que o apóstolo está dizendo. Diz assim: a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, chamados para ser santos. Querido irmão e querida irmã, e você que me ouve, você foi chamado por Deus através da salvação. Não é para viver de qualquer jeito. Não é para viver uma vida devassa, não, mas você foi chamado para viver em santidade de vida. Por quê? Porque o nosso próprio Deus é santo, como afirma o apóstolo Pedro, parafraseando um texto de Moisés. Sede santos, porque eu sou santo. A verdadeira santidade, irmãos, reside no fato de nós sermos semelhantes a Jesus Cristo. Você já parou para pensar nisso? Nós vivemos num mundo real, mas aqui nós temos que ser santos. Como seria bom e como seria muito mais fácil viver uma vida de santidade num mosteiro isolado de tudo e de todos, sem ser tentado. Seria muito simples. Mas o cristianismo nós vivemos e precisamos ser santos em meio a inúmeras situações que vêm sobre as nossas vidas e tentam de alguma forma colocar a nossa santidade na lata do lixo. Porque o nosso inimigo, Satanás, é isso que ele deseja. Mas nós fomos chamados em Cristo Jesus para vivermos em santidade de vida. Mas nós também fomos chamados por Cristo Jesus para testemunhar. Todos foram chamados para testemunhar. Eu quero dizer que nem todos foram chamados para ser evangelistas, missionários, mas todos foram chamados para testemunhar. É isso o que a palavra de Deus afirma quando ali Lucas escreve em Atos 1:8. Abra lá sua Bíblia em Atos 1:8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ou seja, o Espírito Santo que está em você te capacita a testemunhar. Queridos, nós não podemos guardar para nós as bênçãos que nós recebemos de termos sido chamados por Deus para a salvação, mas nós precisamos brilhar a nossa luz
em meio às trevas. Nós fomos chamados por Deus para isso. E qual é a palavra usada para testemunho, para testemunhar? É uma palavra grega que muitas vezes nós entendemos como sofrimento, que é martírio. E aí entra um outro aspecto do nosso chamado universal. É que sim, o crente foi chamado para o sofrimento. Querido irmão, você que me ouve, se estão pregando vida boa para você dentro do cristianismo, é mentira, é falácia. Se você procura isso dentro do cristianismo, não aceite. Porque o cristianismo não promete isso. Deus nos chamou para sofrermos. Veja o que o próprio apóstolo Pedro escreve em 1 Pedro 2, 20 e 21. Vamos lá. Diz assim: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado nem dolo, algum se achou em sua boca. Eu li o 21 e o 22, mas é o 20 e o 21. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto foste chamados, pois também Cristo sofreu. Para que você foi chamado por Deus? Para sofrer. Numa cultura na qual nós estamos inseridos, que tem como característica a busca ofegante e incessante pelo prazer, essa palavra não cai bem. Mas é para isso que Jesus te chamou, para sofrer. Não sofrer porque chove e sai sol na tua cabeça como na do ímpio. Não é esse o sofrimento. Não estou falando do sofrimento por você ter sido acometido pela Covid-19 ou por qualquer outra enfermidade. Não é desse sofrimento, porque esse sofrimento cai sobre o justo e sobre o ímpio. Mas o sofrimento que a palavra de Deus aqui está dizendo é o sofrimento advindo por você servir e seguir a Jesus Cristo. Nós somos chamados para seguirmos o exemplo de Jesus Cristo. E Cristo sofreu e sofreu a morte de cruz. O sofrimento que nós estamos nos referindo é o sofrimento injusto, é uma parte inevitável do chamado do cristão. Se você não sofre por ser cristão, para ver que cristianismo você está vivendo. Mas nós, irmãos, embora acabamos de falar de sofrimento, nós também fomos chamados para a glória. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Vamos lá para Hebreus 3:1. Hebreus 3:1 diz assim, ó: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Agora, você vai pegar e vai ir lá para 1 Pedro 5:10. Diz assim, 1 Pedro 5:10. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória. Deus nos chamou para o quê? Para a sua eterna glória. Mas eu quero ler mais um texto com vocês. Abram lá em Romanos 8:17.
Diz assim: ora, se somos filhos, também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Que maravilha, irmãos! Muitas vezes nós pensamos que o nosso chamado se basta somente esta vida. E nesses dias que nós estamos vivendo, atemorizados por esta enfermidade, muitas vezes nós estamos pensando na nossa vida somente terrena. Nós também passaremos a eternidade com Cristo lá no céu. Essa é a nossa glória. Quero dizer, irmãos, que o cristão é o único que pode e ouve o chamado de Deus para a sua vida. E como nós ouvimos, nós podemos aceitar ou rejeitá-la. Nós podemos acatá-la ou desconsiderá-la. Deus está te chamando para a santidade. Deus está te chamando para o sofrimento. Deus está te chamando para testemunhar. Deus está te chamando para a paz, para a liberdade, para a comunhão, para a glória. O que você vai querer? Que tremendo! E com isso, irmão, existe uma responsabilidade nesse chamado. Você tem a responsabilidade de aceitar ou não. A vida cristã é uma convocação ao dever. Nós estamos inseridos dentro de uma ética que só busca o direito. Mas na ética do reino envolve o dever. A vida cristã é uma convocação ao dever. Somos sempre conclamados a uma tarefa. Deus sempre está oferecendo uma tarefa para você realizar. Não existe essa ideia de viver uma vida no cristianismo na flauta, sem nada, só sugando o que os outros podem dar. Não! A chamada de Deus, além dessa responsabilidade, também é uma chamada a privilégios. É como se fosse um convite de Deus a você. Você está sendo chamado a uma festa, ainda que vai ter sofrimento, ainda que você tenha que testemunhar, é você chamado a uma festa, não para um funeral. Como que você encara o chamado de Deus para a tua vida? Com peso. Como se fosse algo assim, cheio de chorando. Não. Nós crentes fomos chamados a desfrutar da comunhão de Deus, da sua santidade. Olha que coisa maravilhosa! Da sua hospitalidade, da sua alegria, da sua plenitude, de sermos hóspedes dele. Queridos, o chamado de Deus é um chamado ao julgamento também. Um dia, tanto eu quanto você, iremos comparecer diante do tribunal de Deus. Veja o que Paulo escreve aos Coríntios em 2 Coríntios 5, no verso 10. Abra lá. 2 Coríntios 5, 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Você vai comparecer diante de Deus e vai dar conta do chamado. Você vai estar lá. Esse chamado vai te levar a isso. Veja o que está lá em Hebreus 9, 27. Diz assim: e assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto, o juízo. O que eu quero dizer para você é que ninguém na sua chamada está destituído de um alvo. Deus te chama para algo. E qual é o alvo que ele tem para a tua vida? Esse alvo, irmãos, vai incluir você comparecer diante do tribunal de Deus. Não podemos desprezar o convite de Deus para as nossas vidas.
Mas aí nós entramos na questão do ministério. E eu quero dizer, irmãos, se nós queremos saber para onde Deus vai nos levar, é a direção. Qual é a direção para a tua vida? É para onde Deus vai nos levar. A outra questão, nós temos que considerar aqui, quando falamos em ministério, duas questões. A direção, que é para onde Deus vai te levar, e a questão da tua vocação. O que é aí na questão da vocação? É para que Ele vai nos chamar. Ele nos chama para levar para algo. E nos chama para fazer algo. Agora, nós podemos ter certeza de que isto tem relação com a melhor maneira em que podemos servi-lo. O que é o serviço? Nós parece que demos um status para a palavra ministérios. E talvez isso venha do contexto da política ou de uma soberba, de uma arrogância. Mas a palavra ministro ou ministério, ministro seria servo, ministério, serviço, é essa a ideia. Na nossa questão, a melhor maneira em que nós podemos servi-lo, nós fomos chamados. E aí eu quero dizer o seguinte, que ministério é a soma de vocação e direção. Tá? Olha só, ministério é a soma da direção de Deus para a tua vida, mais a vocação que Ele dá para a tua vida. E aí, todos os cristãos, sem exceção, são chamados a ministrar, ou seja, tanto eu quanto você fomos chamados para servir. Ou melhor, para nós gastarmos ou queimarmos a nossa vida em ministérios. Ministério, irmãos, não é um privilégio de um grupo pequeno, mas é de todos os cristãos. Ministrar, servir, não é de uma elite, é de todos os cristãos. A palavra diaconia é justamente isso, o serviço, é a nossa diaconia. Você já parou para pensar como o mundo mede o teu sucesso? A grandeza do teu sucesso? O mundo vai medir a nossa grandeza pelo sucesso. Você é grande pelo sucesso. Como que Jesus mede a tua grandeza? Jesus vai medir a nossa grandeza pelo serviço que nós realizamos. Não é, esse serviço é melhor que o outro. Não, não é isso. Mas é pelo que estamos fazendo, servindo. E aí existe uma ampla variedade de ministérios cristãos. Como eu disse, ministério significa serviço. Existem diversas maneiras de você prestar um serviço a Deus. Inúmeras. Inúmeras. Não existe uma única. E aqui, irmãos, nós temos que entender que não existe uma hierarquia no sentido de um ser melhor que o outro. Mas o que Deus exige de nós são condições para servir. É isso que nós temos que nos preocupar. E eu quero dizer, irmãos, que é tão maravilhoso ser um pastor, ser um missionário, como ser um advogado, ser um dentista. É tão maravilhoso. Desde que você saiba que foi para isso que Cristo te chamou, para que Deus te chamou. Deus te chamou para ser advogado? Sirva deste modo. Deus te chamou para ser um dentista? Sirva. Deus te chamou para ser um médico? Sirva. Ser pastor não é maior e nem melhor do que um médico. Ser ministro de louvor não é melhor ou pior do que um outro. Não existe isso. Nós precisamos de tantos crentes na política
quantos cientistas, médicos, assistentes sociais, artistas, irmãos. Mas que em tudo o que nós fomos, nós possamos glorificar a Deus. Agora, o ministério específico para o qual Deus nos chama é provavelmente, irmãos, determinados pelos nossos dons. E aqui nós mistificamos muito a ideia de dons. E às vezes nós queremos descobrir os nossos dons e perdemos tanto tempo desconsiderando os nossos talentos que Deus deu. Deus usa os nossos talentos. Ele não desperdiça. E não quero dizer uma coisa, não há uma fórmula para descobrir dons. Tá? Não existe isso. Porque, irmão, o dom é um presente de Deus. É algo que Deus nos dá. A palavra dom traz essa ideia de presente. E como presente, ela enche os nossos corações de alegria. Porque a palavra dom vem da mesma palavra que na sua raiz, no grego, é alegria. O carisma, o charisma. Queridos irmãos, o que eu quero dizer é que o dom é um presente de Deus para a nossa vida para suprir uma necessidade da igreja local. O dom não foi dado para você se saciar nele, mas foi dado para suprir a tua igreja. Talvez possa ser que você saindo da tua comunidade, este dom você não vai exercer em outra, porque quem administra o teu dom, o dom que está em você, é a igreja. O dom pertence à igreja. Queridos, e eu quero estar avançando para a nossa conclusão, fazendo algumas considerações. Não há necessidade alguma de se temer a vontade de Deus por medo de que ela seja difícil. Ah, meu Deus quer isso, mas é tão difícil, eu estou com medo. Fazer algo desagradável, difícil ou antipático nem sempre significa que é a vontade de Deus. Sabe por quê? Quantas vezes ficamos com pena das pessoas que trabalham para Deus, dizendo, coitadinho do missionário, está lá tão distante naquele lugar difícil. Para com isso. Isso não é de Deus, irmãos. Embora eu esteja usando essa expressão, mas eu estou falando sério, isso não é de Deus. O ministro, ainda que ele esteja num lugar difícil, passando por uma situação difícil, a vontade de Deus sempre é o quê? Boa, perfeita e agradável. Ainda que ele está vivendo uma situação difícil naquilo para a qual Deus o chamou, se ele está no centro da vontade de Deus, ele vai ser sempre feliz, com dificuldade ou sem dificuldade. É por isso que Paulo chega a um ponto da sua vida e fala, olha, eu sei sempre estar satisfeito na fartura quanto na necessidade, na escassez. E aí a gente fica com aquele sentimento, pobre coitado de você que pensa assim, que tem um pensamento muito curto do que Deus tem em relação à vontade. Se nós afirmamos e falamos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e essa pessoa está no centro da vontade de Deus, ainda que passando dificuldade, por que pobre coitado? Negativo, feliz ele. Ninguém de nós, irmãos, precisa ficar com medo por ter dificuldade em descobrir a vontade de Deus. Quando chegar a hora, nós vamos saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Eu só fui saber que a vontade de Deus para a minha vida era o ministério pastoral, com quase 30 anos. Com quase 30 anos. Queridos irmãos, o que deve nos preocupar é se nós estamos sendo obedientes. Obedientes ao chamado de Deus. O que deve nos preocupar é se nós estamos no centro da vontade de Deus para as nossas vidas.
Não devemos servir a Deus para nos livrarmos de um problema de culpa, se sentir culpado por não fazer a vontade de Deus. Não, essa é a motivação errada. Eu vou servir a Deus porque Ele tem um chamado para a minha vida e eu vou servir a Deus através deste chamado. Talvez aquele sentimento, não estou fazendo nada por Deus. E aí você vai querer fazer. Servir a Deus também não é uma penitência. Nós sofremos, mas não é penitência. Vou pagar meus pecados servindo a Deus. Os meus pecados foi pago por Cristo na cruz do Calvário. Eu quero terminar deixando algumas questões para você refletir nesta manhã sobre isso que nós falamos, sobre chamado, sobre ministério, sobre vocação, sobre a vontade de Deus para a tua vida. Você tem servido a Deus com todas as suas forças? Ou você tem sido negligente? Feito meia boca na mediocridade? Você está sendo uma testemunha viva de Jesus Cristo no seu trabalho, aonde você está, você que me ouve na escola, na faculdade, no ambiente que você está inserido, você tem sido essa testemunha viva? Qual tem sido a sua maior motivação na vida? O dinheiro ou a vocação ministerial? Por que você escolhe ser dentista, advogado, engenheiro? Pelo dinheiro ou pela vocação? Você pode servir a Deus com o seu dinheiro? Você tem servido a Deus com o seu dinheiro? Eu diria até mais, vamos abrir a mente, com os recursos materiais que Deus tem te dado? Você tem servido a Deus no seu emprego? Ou você, no seu emprego, é aquela pessoa que só dá trabalho, todo mundo reclama, ninguém gosta de ter você na equipe? Em que área da igreja você poderia servir? Já parou para pensar nisso? Pense nestas questões, dentro de tudo isso que nós falamos. E que você possa, dentro de tudo isso, servir a Deus com a certeza de que isto que você vai fazer é a vontade de Deus para a tua vida. E sirva da melhor forma possível. Que Deus nos abençoe. Eu quero dizer, irmãos, para você, que nós estamos agora no último domingo do mês de junho. E no próximo domingo, nós estaremos iniciando o mês de agosto, com as nossas escolas de temas específicos, onde é preciso que você se inscreva para que nós possamos nos organizar. Por isso eu peço, entre em contato com a nossa querida irmã Rita Maria e faça a sua inscrição. Hoje, em nosso culto, às 18 horas, você vai poder fazer a sua inscrição ali no chat. Fale ali seu nome e a sala que você vai participar. Nós temos Amós para hoje, onde nós vamos ver como Amós é tão atual para os dias de hoje. Nós vamos ver alguns personagens da palavra de Deus que viveram alguns instantes da sua vida isolados. Nós também estaremos vendo sobre a Bíblia através do tempo, como Deus agiu por meio da sua palavra e age até hoje. Eu faço um pedido encarecido a você, de todo o meu coração. Eu imploro e peço, faça a sua inscrição. Nós temos pessoas que estão se preparando. Não seja negligente, mas faça. Faça a sua inscrição. E eu quero desejar a você que você tenha um domingo abençoado por Deus. Esse é o desejo do meu coração. E nós nos vemos até uma próxima oportunidade. Amém.